Seja bem-vindo ao Profissionalcast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso, com uma mentalidade altamente estratégica para te direcionar na tua carreira, para que você consiga fazer uma gestão de carreira de um jeito mais profissional e consiga acelerar o teu crescimento profissional. Hoje eu tenho uma convidada especial, Liris Gonçalves. Confesso que eu te conheci através das redes sociais e eu vi te falando sobre branding para executivos. E naquele momento isso gerou uma super conexão, porque eu falo muito, né, que posicionamento é muito mais importante do que performance em diversos momentos no mundo corporativo. E quando eu consumi teus conteúdos, eu vi aquela maneira que você falava, eu falei, eu preciso ter uma conversa com ela no Profissionalcast sobre isso. Seja muito bem-vindo ao Profissionalcast. Muito obrigada, para mim é uma alegria estar aqui. A gente estava aqui conversando, vocês não escutaram a conversa, uma pena que a gente não gravou. Mas o podcast já tinha começado, né? Pois é, para a gente conversar. Conhecendo também a tua trajetória, muito bacana. E vamos contar um pouco mais a nosso respeito. Perfeito. Hoje a gente quer falar muito sobre posicionamento e branding no mundo corporativo. Eu queria começar te ouvindo. O que seria posicionamento e branding dentro do mundo corporativo? Quando a gente fala de posicionamento, pensa o seguinte, imagina que tem um navio que está no meio do oceano. Aí perguntou assim, qual que é a sua posição? Né? A gente fala de latitude e longitude, quando você está também no avião. Então, posicionar-se é você estar localizado. Se você não sabe qual é o teu posicionamento, o que acontece com você? Você está o quê? Perdido. É muito louco pensar, acho que normalmente as pessoas não têm essa perspectiva, que se você não tem um posicionamento claro, você está perdido, porque você não sabe onde você está. Nunca ninguém explicou desse jeito, amei. Não é? Amei. É sobre isso. E branding? Branding também tem uma explicação muito própria e muito simples, muito didática. Imagina o seguinte, entram duas pessoas num evento, assim, então pode ser um evento social, uma festa. Entra a pessoa A e quando ela chega, ela pega e começa a filmar o ambiente, né? Ninguém vai falar com ela e ela fala assim, acho melhor eu ir conhecer as pessoas. Então, ela sai andando e sai abordando as pessoas, uma a uma, tentando puxar um papo. E entra uma outra pessoa. Quando essa pessoa pisa no evento, todo mundo vai falar com ela. Todo mundo quer falar com ela e ela não sabe nem para quem que ela dá atenção de tanta gente que tem. Essa é a pessoa B. A pessoa A está fazendo marketing. Ela está fazendo uma ação. Marketing é ação. Você vai atrás. Então, por isso você tem publicidade, propaganda, oferta. Você vai atrás do teu cliente. Você tem e-mail marketing. Isso é a atração, ação. Né? Branding é a atração. Branding é os outros irem atrás de você. Marketing é você atrás dos outros. E por que eu me posiciono como mentora de branding para executivos? Porque para mim, pela minha história de vida, se você não tem a opção de escolha, você é refém. Então, por exemplo, essa pessoa que chegou na festa sozinha, que foi conversar com A, conversar com B, aí a pessoa desviou, foi no celular, ou então falou, beleza, fui, né? Na hora que alguém dá atenção, que está convertendo um lead, ele vai ter que falar com aquela pessoa, porque afinal de contas é a única opção que ele tem, por enquanto, naquela festa, senão ele vai ficar sozinho. Com o tempo, pode ser que se ele tiver um papo bom, encoste uma segunda pessoa, e aí a segunda pessoa começa a gostar do que ele está falando e fala, vem cá, fulano, vem escutar o outro. Neste momento, ele está fazendo o branding dele. Mas num primeiro momento, você não tem opção. E para mim, não ter opção é ser refém, e ser refém é ser vítima, que é um pouco daquilo que a gente falou que eu nunca fui na minha vida. Ser refém é você, por princípio, não ter poder, não ter autonomia. Você ficar à mercê de quem te escolhe. Então, um executivo que hoje está numa cadeira e não sai da empresa, detesta o que faz, ou detesta o ambiente, ele é refém. E muitas vezes ele não sai por quê? Porque ele não tem opção.
Aí ele fica tentando que, não, mas eu tô aqui, deixa eu ver se eu vou tomar cafezinho com fulano para ver se tá fazendo marketing. Tudo bem, tá se mexendo pelo menos, mas ele não tem opção. Quando eu falo de branding para executivos, eu estou querendo dizer o seguinte: como é que você trabalha o seu posicionamento, como é que você trabalha a sua imagem, a sua marca, para você ser aquela pessoa que é desejada por outras empresas do mercado. E neste momento, a tua relação com a tua empresa é muito mais saudável, porque qualquer relacionamento, e isso eu parto do princípio que é um relacionamento que eu tenho com meu marido. Eu sempre falei, eu estou casada com meu marido por opção, e não por falta de opção. Eu tive minha carreira, eu tive meu dinheiro, eu não fui dependente financeiramente dele, e eu, sinceramente, tenho várias amigas que são dependentes, eu não vejo problema nenhum nisso, mas tem mulheres que ficam incomodadas. Eu ficava incomodada porque eu venho de uma história de um pai que quebrou e eu não queria depender, né, de uma fonte pagadora. Eu queria ter o meu dinheiro, eu tinha o meu trauma, tudo bem. Mas assim, se você por acaso tem uma relação onde você tem uma dependência e você não pode sair dela, é sinal de que você é, como eu falei, uma vítima. E um executivo que tem esse tipo de relacionamento com a empresa, que fica refém, ele é fraco. E por isso que tem tanta gente hoje com burnout, tem tanta gente hoje com depressão, tem tanta gente hoje, as empresas também têm muita gente com baixa performance. Agora, numa relação saudável, em que você fica porque você tem opção, você olha para aquela empresa e fala, eu podia estar em outro lugar, mas aqui é o melhor lugar para eu estar. Então, o coração da pessoa está ali. E, por outro lado, a empresa também sabe reconhecer quem é refém. Ela sabe, não, isso aqui eu posso estirar um pouquinho mais a corda porque eu sei que não vai embora. Não, isso aqui pode deixar que eu sei que não vai pedir demissão. Ou... Não é uma relação saudável. Qualquer relação que passe por esse tipo de dependência, que é meia doentia, né? Qualquer relação desse tipo pode gerar abuso, pode gerar estresse. Não é por aí. Então imagina, se é um super de um profissional, você está ali, a tua empresa te reconhece, porque sabe que o mercado também te reconhece, ela faz de tudo para te reter. E você olha para fora e fala, a melhor empresa para eu ficar neste momento é você. Isso é maravilhoso. Então, como é que você faz? Porque para mim é quase como se não existisse felicidade, radicalmente falando, Sim. Se você não tem esse tipo de relação. Sim. Essa liberdade de não ficar por falta de opção, por obrigação, por dependência. Para mim, a liberdade está nisso. Estamos juntos porque a gente quer ficar, porque é bom para os dois lados. Total. Expliquei? Muito claro, muito claro. E a minha recomendação para quem está nos ouvindo, nos assistindo, presta muita atenção nesse episódio, porque, primeiro, Lilis tem uma trajetória fantástica, né? Eu vou querer que você compartilhe aqui a tua trajetória, empresas grandíssimas, crescendo. Só que eu queria fazer uma conexão antes, porque eu acho que isso vai ser uma ponte também para a tua trajetória. Olha o que tem escrito na minha caneca. Profissional S.A. Foi esse conceito que me fez ter 7 promoções em 6 anos na AstraZeneca, que me fez ser convidado por todas as minhas concorrentes e eu não saí, porque o melhor lugar para ficar era onde eu estava. É isso. Então você ficou por opção. Ficou porque era feliz. Muito. Isso é bom para você e por isso que você teve tanta promoção, porque você era bom para a empresa. Total. E a empresa te reconhecia, essa relação sana. E eu vou trazer um exemplo super simples. Os profissionais com LinkedIn, por exemplo. No mundo corporativo, o LinkedIn é uma excelente ferramenta de branding. Não é só de marketing, de você estar posicionado, mas é de branding, das pessoas irem atrás de você, se você estiver bem posicionado. Eu costumo brincar, Liris, que o LinkedIn nada mais é do que um corredor de um shopping center. A gente tá aqui em Alphaville, é como se a gente fosse ali no Iguatemi, estivesse desfilando no corredor do shopping. Tem loja com tapume, que a gente não sabe o que tem dentro. Tem loja com a vitrine que não tá tão legal, que não desperta o interesse de conhecer mais. E tem loja que eu falo, eu preciso entrar nessa loja. É a mesma coisa com os profissionais. Mas eu queria te ouvir, a tua trajetória profissional, para você ter essa consciência de posicionamento e branding tão didática. Nunca ninguém me explicou de maneira tão didática. Posicionamento e branding. Fala da tua trajetória. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Em primeiro lugar, obrigada pelo elogio. Fico muito feliz. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Meu pai era um empresário que
tinha uma empresa que fazia bobina para hidrelétrica, por exemplo. Era uma indústria pesada, rica. Ele era sócio do irmão, enfim, a gente na época tinha ido morar no Rio, porque ele abriu uma filial no Rio, mas aos 14 anos minha mãe se separou do meu pai e ele acabou saindo da sociedade com o irmão nunca pagou a parte dele, eles tiveram brigas judiciais, e na época da separação a gente tinha imóveis, enfim, tinha casa aqui em São Paulo, tinha imóvel em Petrópolis, tinha alguns imóveis, e meu pai ficou com os imóveis com a obrigação de manter a família, né? E ele fez isso durante 4 anos, eu era caçula. Só que ele comprou uma empresa quebrada, tentou reerguer essa empresa e não conseguiu. Então, no final, depois de 4 anos, ele estava totalmente quebrado e a gente junto, porque não sobrou nenhum patrimônio da gente, né? Na época ele falou assim, olha, até aqui eu fui, você tem 18 anos, eu era caçula, como eu falei, então legalmente eu não tenho mais obrigação. E todo mundo da noite pro dia eu brinco que eu de Cinderela virei gata borralheira, porque eu tive um tombo social. Eu sei que é muito difícil vir de baixo, mas eu posso te garantir que também dói muito quando você tem uma posição social alta e de repente você não tem dinheiro para nada. Assim, do tipo, os 3 filhos, né, os 3 foram trabalhar, minha mãe foi trabalhar para a gente pagar as contas, para rachar aluguel. Eu, na época, fazia uma faculdade particular de desenho industrial, que, enfim, fazia tarde, não fazia nada além disso. Aí eu tive que procurar trabalho durante o dia, um amigo meu me indicou, networking, para eu ir trabalhar dando treinamento de vendas na Gradiente. E eu falei, eu preciso prestar vestibular de novo para estudar à noite numa faculdade que seja pública, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e que me dê um curso que me abra uma carreira, porque desenho industrial, super nichado. Vou morrer de fome, imagina, na década de 80 isso. Foi aí que eu prestei vestibular para a administração e passei, depois de 2 anos que eu tinha feito o primeiro vestibular, porque eu era muito boa aluna e tive a oportunidade de estudar em escolas boas, eu era tipo melhor aluna da escola até, então tinha facilidade com a aprendizagem e passei. Eu fui depois promovida para ser a vendedora, que seria tipo uma Key Account Manager, mas hoje, né, na prática era uma vendedora que atendia os grandes magazines, que eram as maiores contas. É chique, isso é coisa de LinkedIn. O que você é? Você não é vendedora, você é Key Account Manager. Dos top clients, né? É isso. Os 6 maiores clientes da Gradiente na época, eu que atendia. Uhum. Que era Ponto Frio, enfim, Casa Garçom, os clientes mais estratégicos vieram para mim. Mas eu ganhava bem, um amigo meu de novo, que estava da faculdade, estava na C&A e falou, você não tem que estar na Gradiente, você tem que vir para a C&A, você tem que trabalhar com moda, é a sua cara. Abri um processo de trainee e no final das contas eu estava saindo de férias, participei do processo durante 1 mês, passei em todo o processo, do nada, assim, tipo, sexta-feira ele esteve na minha casa, ele falou, você tem currículo? Na época tinha um currículo datilografado. Ele levou, entregou, na quinta-feira, na sexta-feira, que era o dia seguinte, eu fiz a entrevista, passei por todas as etapas, 1 mês depois, eu voltei para a Gradiente, pedi demissão e virei trainee na C&A, e trainee de executivo, por uma carreira que era considerada acelerada, porque no máximo você tinha entre 1 ano e meio e 3 anos a obrigação de virar gerente, senão você era demitido, né? Quer dizer... Ou tudo ou nada. E foi assim que eu entrei na C&A, virei gerente, cheguei a ocupar, digo informalmente, porque eu fiquei durante 4 anos como gerente sênior num projeto, que era como se fosse uma startup de venda por catálogo, que eu formei todo o time de compras, etc. E quando acabou esse projeto, eu voltei para a C&A. Mas eu voltei num cargo abaixo, voltei como gerente. Uhum. Chegou na minha avaliação anual, tinha um diretor recém-promovido, e eu perguntei para ele, quando é que eu vou voltar a ser gerente sênior? E ele falou, não, a empresa não te vê como líder, como gerente sênior. Eu fiquei arrasada, porque eu falei assim, não é a empresa que vai determinar até onde eu vou chegar, me deu aquele pânico de novo, eu tô refém dessa empresa, porque a C&A era líder de mercado, eu falei, eu não posso ficar aqui, eu sou cara, eu sempre fui high performance, eu não vou, tipo assim, você é aquela que é cara e que não tem perspectiva de crescimento, relação desigual de força, eu falei, não, eu quero sair.
Aí eu comecei a receber convites para sair, porque eu acho que o universo escuta. O primeiro convite eu disse não, o segundo convite eu disse não, no terceiro eu falei, não é possível, em 3 meses eu recebi 3 convites. Eu falei para o Zé Mário, que é meu marido, que trabalhava lá, nosso casamento foi autorizado, porque era proibido, nós fomos uma exceção. Eu falei, eu nem sei qual que é a empresa, mas dessa vez eu vou. E fui. Fui para a Avon em 2004, assumi a parte toda do catálogo de moda, como gerente sênior, que era o cargo que eu queria. Cheguei na Avon, primeira coisa que me falaram, assim, olha, marketing aqui não tem autonomia nenhuma. Eu falei assim, como assim? Porque na C&A eu era tipo reizinho, né? Ou rainhazinha. Porque a C&A me dava autonomia total. E cheque em branco pode fazer. Pode fazer. E eu era muito boa no que eu fazia, então, assim... Gerava ROI, resultado, então ia conquistando cada vez mais autonomia. Isso. A autonomia se conquista, né? Muitas vezes, muitos profissionais desejam autonomia, mas não conquistam e eles não recebem. Exatamente, perfeito. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele falou assim, não, marketing tem que convencer todas as outras áreas. Marketing lidera o processo. Eu falei, me explica, marketing, para você lançar um produto, eu falei, eu lanço o produto. Ele falou, não, você tem que convencer supply chain, convencer demand planning, convencer vendas, tem que ir junto com comunicação para te ajudar a vender o produto, para as revendedoras, enfim. Eu falei, meu Deus do céu, que preguiça. E eu falei, como é que eu faço? Eu falei assim, eu odiava, mas eu odiava com força. Eram muitos clientes para chegar no cliente, né? Era um monte, exatamente isso. E a coisa que eu mais detestava na C&A, que eu tinha, assim, tipo, ojeriza, era politicagem. Então, eu era aquela pessoa que discutia no mental. E como eu era inteligente, conhecia do negócio, eu tinha muito argumento. Era difícil me ganhar. Teu perfil é esse. E rápida, objetiva, ligeira, inteligente. Assim, não sei o que é que você pensa, mas eu olho muito o mundo corporativo como tabuleiro de xadrez. Eu imagino que você era profissional que fazia já 3 jogadas, fazia essa jogada, já sabia as outras 3. Era o tempo necessário que você se desgastava, mas para fora conseguia lidar com isso. Mas é muito chato. A politicagem também me afastou. Não, realmente eu não tinha paciência para isso. E eu tinha uma outra dificuldade que eu entendia, minha cabeça ia lá na frente, já entendia, só que eu não tinha a habilidade de contar essa história para explicar, porque para mim era tudo tipo, isso é óbvio. Só que não, óbvio só é óbvio aos olhos treinados. Repete. O óbvio só é óbvio aos olhos treinados. Super sentido. Não é óbvio para todo mundo, você tem que treinar teu olhar para aquilo ser óbvio para você. E treinar o olhar da tua equipe e treinar o olhar das pessoas na empresa. De todo mundo. Porque senão não é óbvio. Então eu tinha essa dificuldade, porque eu falava tinha que ser isso aqui e não tinha habilidade de, com narrativa, levar as pessoas até ali. Cheguei na Avon, era o contrário, eu não tinha que fazer, eu tinha que convencer todo mundo, influenciar, persuadir. E na Avon, a Avon me deu muita visibilidade, porque como eu era head da área de moda e depois eu fui para a categoria de maquiagem, que era a única categoria que a Avon era líder, eu aparecia em entrevistas, aparecia para rádio, televisão, revistas, fazia palestras para 3, 4 mil pessoas. Exposição gigante. Uma exposição na mídia. Eu lembro que na época a página central de caras era evento da Avon e eu estava lá. Então, assim, minha mãe adorava. Mostrava ela guardava já a revista. Minha filha aqui, saía na revista Cláudia, sabe aquelas coisas assim? Olha, minha filha tá aqui, que linda. E eu aprendi tudo que eu precisava aprender e que eu não tinha. Só que eu tive que aprender na marra. Mesmo assim, eu ainda tinha um coraçãozinho peludo, né? Porque, em relação àquele diretor, porque ele tinha, assim, eu tinha sido forçada a abandonar a minha casa, a casa dos meus pais, que era a C&A, onde eu casei, tive filho, porque eu era muito apaixonada. Mas, assim, mas isso me levou para a Avon, beleza, eu estava feliz na Avon, estava reinando na Avon, né, de novo, high potential, toda aquela coisa de RH, do Nine Box, etc. A C&A do México chama o meu marido para ir e me convida junto, porque senão não daria para o Zé Mário ir. Então, em um mês, eu pedi demissão da Avon e a gente foi morar no México em um mês. E eu feliz da vida na Avon. E voltei para a C&A do México como gerente sênior, só que na Avon eu estava como gerente sênior respondendo para vice-presidente, porque tinham cortado o nível de diretoria. Então, eu estava com papel de diretora com um cargo abaixo, de novo.
Aí fui para a C&A do México com um diretor acima de mim e de novo eu falei, não, de novo eu tô dando um passo para trás na C&A. Aí o diretor acabou saindo, eu assumi a divisão e acabei sendo promovida e virei par do diretor do Brasil que falou que eu não ia subir. Caramba. Mas só naquele momento é que eu comecei a entender que ele estava certo. Porque aquela Líris... Não ia chegar. Não, porque não tinha as habilidades que precisava ter. Posso fazer um parêntese agora? Pode. Quais eram essas habilidades? Justamente todas as que eu ensino hoje para os meus mentorados. Exatamente isso que eu falo. Habilidade de influenciar, persuadir, de mediar, de se posicionar. Eu entendi que ser político não era necessário. Na Avon eu falei, como é que eu faço agora? Eu não quero ser política. Eu falei, eu não preciso ser política, eu posso ser diplomática. Porque um diplomata é muito mais elegante. A diferença conceitual é que um político, ele faz pensando no benefício próprio. Não todos, mas assim, ele faz algumas negociações e pensa mais no benefício próprio. Isso que a gente associa muito, infelizmente, essa palavra no Brasil a puxar saco, benefício próprio. E um diplomata, em teoria, ele é simplesmente um mediador entre partes para o bem comum da empresa. E esse papel era digno, nobre e batia com os meus valores. E era elegante, não era puxar saco, era diplomata. Então, o meu segredo na Avon, que depois eu apliquei na C&A do México, foi atuar como uma diplomata, que mediava os interesses, e com isso eu fui desenvolvendo o estômago, que eu falo muito. Então, todo o meu processo hoje de mentoria, ele é feito para ensinar esses skills especificamente, para mudar o mindset daquelas pessoas que falam, eu não quero ser político, eu não quero ser puxa-saco. Eu falo, você não precisa ser. Dá para subir sendo diplomático. Dá para você subir aprendendo a influenciar, a persuadir, que é o storytelling, de como é que você se expõe, como é que você se posiciona, como é que você faz para conversar com as pessoas, para vender a sua visão. E o fato de eu ter trabalhado em marketing, de ter sido diretora de marketing, me ajudou muito, facilita. porque eu entendo como a gente constrói uma marca e você pode aplicar isso para uma marca de uma empresa ou para uma marca de uma pessoa. O pensamento, como dizia um ex-vice-presidente meu, the thinking behind, o pensamento por detrás é o mesmo. E não é fake, porque na Avon a gente falava, não tem marketing bom para produto ruim. Uhum. Você engana todo mundo durante um tempo ou engana alguém durante o tempo todo, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo. Sim. Então, por isso que tem muita gente, às vezes, que se lança até no digital, se não tem... conteúdo, bagagem... Cai. É assim, perceptível isso, né? Total. Não adianta, não é aquela coisa de tipo assim, vou tirar foto na frente da BMW, que nem é minha, né? Que eu tô aqui na concessionária, encosto, tiro foto, finjo que é minha, que eu tô com sucesso. Isso não é sustentável. Porque não é isso que vai... Sabe, lembra da festa? Não adianta só os holofotes chegarem. Se você não tiver... Se você não segurar a barra... E é muito interessante porque tem alguns... eu conheço alguns processos, enfim, que fazem a pessoa chegar lá. Não, vai conseguir ser promovida. Mas o meu processo, que eu acredito, tem que ir além. Não é fazer a pessoa chegar lá. É fazer a pessoa se manter lá e bem. Sim. Você entende? Total. Tanto que o que isso eu é o falo mais difícil. Total. Tanto que eu falo quando eu trago esse conceito do profissional SA, é um conceito sobre gestão da carreira, não um conceito sobre objetivo de próximo nível. Perfeito. É um conceito que é a mentalidade que a sua carreira é o seu negócio, que um negócio de sucesso tem branding, que um negócio de sucesso tem que investir no próprio negócio. É muito mais essa mentalidade. Um ponto que você foi trazendo sobre essas competências, né? Primeiro, dentro do meu próprio crescimento, eu tinha alguns conceitos antes, que era um conceito seguinte. Poxa, se eu for o melhor profissional, atingir os melhores resultados, eu cresço. Não é verdade. Para mim isso é básico. É o primeiro passo. É o primeiro, é o tipo, eu chamo minimum to compete. Ok. Sem isso, você Total, tá fora.
Total. Mas não é o diferencial. Você tem um passaporte. É o ticket para brincar no Play. Exato. Mas a grande maioria dos profissionais, a boa parte ainda pensa assim, que precisa entregar muito, produzir muito para conseguir crescer. E é muito óbvio para os profissionais que vão crescendo que quanto maior a posição é muito menos sobre isso, né? É muito, não que você não precise entregar, mas a competência do futuro, na minha percepção, eu já estudei o Fórum Econômico Mundial, fala sobre pensamento analítico, pensamento crítico, análise de dados, tudo isso eu concordo. Mas na minha percepção, inclusive eu estou escrevendo um livro que a competência do futuro é a inteligência social. Que é exatamente um pouco desse conceito que você trouxe de diplomacia, diferente da política, porque eu penso o seguinte, inteligência emocional é como eu lido com as reações das emoções ou situações que eu passo. Porque a inteligência emocional não tem um botão para apertar, ó, tô feliz, tô triste. Não. Eu sinto, a inteligência emocional é a minha reação sobre isso. A social, eu penso o seguinte, quem é que toma a decisão no ambiente de trabalho? Pessoas. Com quem eu lido no ambiente de trabalho? Pessoas. Os conflitos são com pessoas. Então, quem tem inteligência social consegue diferenciação no mundo corporativo. Faz sentido para você? Totalmente. Totalmente. A vida é relacionamento. A vida é relacionamento. E quando você tem o foco só no resultado, eu estava conversando ontem com um mentorado, que é bem focado em resultado, que veio de baixo. E eu já fui essa pessoa super idealista, foi o que eu falei, que eu discutia com... Se o dono da empresa falasse uma besteira, eu com toda a educação do mundo falava, olha, você está errado nisso, e eu tinha argumento para vender, porque, né, para convencer, porque eu inteligentuda eu era. Mas eu chamo esse tipo de profissional Rambo. Lembra do Rambo? Não foi da tua geração, mas era aquele preparado para matar. Como é que é? Programado para matar. Esforço. Amarra o negócio na testa, sai com a metralhadora. Só que quando você é esse profissional Rambo, e tá cheio de Rambo na empresa, cara, você vai matando um monte de gente pelo caminho. Sim. Porque deixa rastro. E o que acontece com esse profissional? Ele pode até ser bom para a empresa a curto prazo, porque entrega resultado, mas ele vai gerando uma inimizade absurda. Ele vai criando pessoas que o odeiam, e no dia que essa pessoa cai, não sobe mais. Verdade. Não sobe mais, simplesmente porque essa pessoa não media, tipo assim, ela apontava a metralhadora para o objetivo dela, e que se alguém estivesse na frente, morria. Aí você vai ajudar essa pessoa? Não, só que esse mundo dá voltas. Esse mundo dá voltas. E o mais desafiador na tua carreira é que, assim, quanto mais o tempo passa, maior o número de aliados que você tem que ter, e não de inimigos, porque o tempo inteiro o teu passado volta. O tempo inteiro o teu passado volta. Quando meu marido entrou na C&A, ele entrou na C&A muitos anos atrás, eu falei, tem 70 anos, ele entrou na C&A, sei lá, 40 anos atrás, mais 45 anos atrás. Ele tinha um chefe que hoje, enfim, nós moramos no mesmo condomínio. E quando ele saiu 5 anos depois, ele pediu demissão, foi trabalhar com o pai acabou tendo câncer, o pai tinha uma rede de papelarias. Aí depois, enfim, saiu da sociedade, brigou com os irmãos, o Zé Mário acabou separando da mulher, estava assim, do tipo péssimo. Tinha separado, a mulher tinha separado dele, ele tinha saído da empresa do pai e ligou esse ex-amigo, quer dizer, ex-partner de lá da C&A e falou, cara, como é que você tá? Ele falou, tô péssimo. Ele falou, volta pra cá. E na época a C&A não readmitia. E ele falou, não, vou falar aqui com né, o vice-presidente, você vai ser recontratado. E ele voltou por isso. E aí, antes de ontem ele chegou para mim e falou assim, fui lá no clube, estava lá fazendo ginástica, né? Aí, fulano, não vou dizer aqui o nome, foi lá e sentiu um geladinho aqui, jogou aquele líquido de limpar, né, nas minhas costas, que nem moleque. Sim, eu falei, cara, isso não é lindo, cara? Vocês se conhecem há, sei lá, 45 anos, por uma coincidência do destino, e porque os dois trabalharam na C&A, a gente mora no mesmo condomínio. Vocês não são amigos do tipo, de se veem, não são do tipo um visitar o outro. Mas a lembrança que um tem do outro, ele falou, claro, eu tenho uma gratidão, assim, do tipo, o resto da vida eu tenho gratidão por ele, porque ele me fez voltar para a C&A, ele permitiu que eu voltasse. Então, imagina você fazer uma carreira em que você vai encontrar com pessoas que trabalharam com você, e as pessoas vão ficar felizes de te ver.
As pessoas vão ter lembranças boas de você. Sim. Quando você precisar de qualquer coisa, a pessoa vai olhar e falar assim, claro que eu te ajudo. Isso é branding. Porque a imagem, a marca que você deixou nessas pessoas foi boa. Agora, quando você é um ser focado em resultado, com uma metralhadora na mão, por melhor que seja a sua intenção, você quer ser um herói. No fundo, o que você quer, se você tem esse perfil lírico, por que você está falando isso? Porque esse cara fui eu. Eu já estive aí, eu queria entregar o resultado de qualquer jeito, nunca atropelei ninguém, nunca matei ninguém, mas, assim, para mim, eu defendia o interesse da empresa acima de tudo, sem uma percepção social, tanto de como eu podia me prejudicar nessa história toda. E hoje o que eu ensino é, você não vai abrir mão de entregar teu resultado, o que você tem que cuidar é da forma. Não é o que, é o como você faz as coisas, como você conduz. Porque amanhã depois você sai da empresa, foi o que eu falei, eu tenho vários, eu já tive como mentorados, pessoas lideradas, pessoas que eram minhas pares e já tive, inclusive, tenho a honra de dizer que minha ex-vice-presidente foi minha mentorada, que é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensinou um monte. Então eu olho para o meu passado e falo, cara, não tem rastro de sangue, não tem. Enfim, onde eu fiquei magoada, hoje eu reconheço que o erro era meu. E eu tenho gratidão por ter me provocado essa mudança. E eu chamo minha mentoria de pilote por causa disso, para você ter consciência, e novamente o exemplo do avião, para você poder pilotar o teu caminho. Mas porque motorista todo mundo pode chegar e tirar a carta. Agora, piloto não. Para tirar, né, o brevet de piloto, é uma complexidade muito maior, você leva muito mais tempo, é uma responsabilidade muito maior de você, se não souber pilotar a sua carreira, de bater, né, ou afundar no meio do oceano, ou de bater numa montanha. Mas a gente tem que saber conduzir a nossa carreira com consciência. Ai, Líris, mas isso é óbvio. Não é. Porque quando a gente é mais jovem, a gente está muito focado no resultado, a gente é obstinado, a gente é cego. E a gente não tem noção do impacto da gente na vida dos outros. Só que a gente tem impacto. Eu gravei um podcast aqui com o Guto, que ele é presidente da Pet Nutrition hoje, da Mars Pet Nutrition, Royal Canin, Whiskas, Pedigree. Uhum. No final do podcast eu perguntei para ele, Guto, tu tem noção do impacto da tua posição se leva o presidente na vida das pessoas? Ele falou, tenho, mas quase ninguém tem. Quase ninguém tem. E um ponto sobre essa construção, Líris, que seria super válido a gente te ouvir é como é que a gente constrói esse branding? Como é que a gente se posiciona crescendo numa posição alta? Você foi pro México na CA, depois você volta, continua crescendo posições mais altas. Como é que a gente constrói isso? Se os profissionais estiverem ouvindo, a gente devem estar se perguntando, ok, eu estou entendendo sobre branding, estou entendendo sobre isso, entendo que tem um aspecto de legado, de construção da minha imagem, o que eu faço hoje impacta lá na frente, mas qual é o caminho de construção ideal? Porque você trouxe um ponto agora que eu fiquei refletindo. Vamos colocar a nossa carreira como um avião. A gente vai para a faculdade, a gente não aprende sobre aqueles botões ali. Não, a gente não sabe nem que tem avião. A gente tira a carteira de motorista. Não, é verdade. A gente sai dali, sei lá, pilotando patinete, se der sorte. Boa, né? boa. Se der sorte, uma lambretinha. Exato. Aí a gente vai pro MBA. Aí pega um carro, né? Mas não aprende. Nem MBA ensina. Ninguém ensina nem a consciência. Só a nossa capacitação é puramente técnica. Exato. E tem técnica no que eu ensino, mas não é nem por isso. É a capacitação ligada à revolução industrial do homem substituindo a máquina. Então, é muito mais ligado a tarefas do que a parte humana. É esse que é o ponto. Quando, na verdade, todas as profissões, na prática, boa parte delas, daqui a pouco a inteligência artificial, tudo que é mecânico está sendo substituído. Já teve a primeira revolução industrial, né? Sim. Depois veio a revolução dos computadores e agora vem da robótica, agora vem uma muito maior. Vai ser muito mais rápida. E essas atividades já estão sendo hoje você não precisa, por exemplo, contratar um advogado para fazer uma petição. Você pode entrar lá, né, no ChatGPT ou em qualquer outro, me cria uma petição para fazer não sei o quê,
Aí você pode pedir para algum advogado revisar e assinar, sai muito mais barato talvez do que contratar, sei lá. Eu não estou desmerecendo o trabalho de advogado, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é que as coisas mais básicas vão ser substituídas. Então, Sim. a gente tem que pensar onde a gente vai fazer a diferença. E aonde a gente faz a diferença? Você, como executivo, tem que trabalhar o papel do líder dentro de uma equipe, é principalmente conseguir vender uma visão e levar as pessoas para entregarem aquela visão. Porque você só é líder, por definição, se você tem seguidor. Sim. Se você é um líder que ninguém te respeita, ninguém te admira, né? Você vira um chefe, um gestor, que os outros fazem por obrigação, mas você não promove revoluções, você não faz resultados outstanding. Sim. Liderança para mim é direcionamento, desenvolvimento e servidão. Concordo super com o que você falou, porque o líder tem que dizer para a equipe para onde precisa ir. Nem todos conseguem fazer isso com tanta clareza para a equipe entender. Depois, desenvolver a equipe para que o time consiga desenvolver as skills, as competências, a mentalidade para chegar lá. E aspecto de servir é a relação humana, né? É o que você falou. Se preocupar com o outro. É o que você falou das mensagens. A gente tava falando aqui no podcast antes do podcast, né? No pré-podcast. Que é receber mensagem tipo assim, ó, Li, fui promovida. Li, você acreditou em mim, isso gerou impacto. Assumi tudo isso. Então, isso foi a liderança servidora lá atrás que fez com que essa pessoa chegasse num patamar que talvez ela não sonhasse. Mas como é essa construção que você pode compartilhar aqui, que os profissionais que hoje talvez nem pensassem nisso ou idealizassem isso, mas que não sabem como fazer? Qual o caminho? Olha, tem um livro que eu adoro, eu não sei se você já leu, já ouviu falar, chamado Os 4 Compromissos. Não. Não, é muito legal. É de uma filosofia tolteca, do Dom Miguel Ruiz. E ele fala o seguinte, os 4 compromissos. Primeiro, não leve nada pro pessoal. Por quê? Porque as pessoas são o que são com todo mundo. Se tem alguém que é mal educado com você, essa pessoa é mal educada com outras pessoas. Se tem alguém que é puxar saco com você, não se iluda, ela puxa saco de outros. Se tem alguém que fala mal de você, não se preocupe, porque ela fala mal de outras pessoas. Você é o que você é com todo mundo. Você está sendo aqui comigo o que você foi com outras pessoas que sentaram aqui, né? Essa é a essência. Segunda coisa, por conta disso, essa é a parte que eu chamo, não ele fala, mas na minha interpretação, essa é a parte sentimental. Cuida do teu coração, na tua carreira, entenda que nada é pessoal. Se a empresa tiver que fazer alguma coisa, se tiver que demitir, não é pessoal. Eu já tive que demitir pessoas que eram competentes, que tinham família que dependiam delas, né? Famílias que dependiam delas, mas era meu papel naquele momento. Não era contra aquela pessoa, eu não estava sacaneando aquela pessoa. Sim. Era só o papel do líder. A responsabilidade da cadeira, né? A responsabilidade da cadeira. Segunda coisa, não tirar conclusões precipitadas. Essa é a parte do julgamento, que a gente faz demais. E, principalmente, se você não tiver a primeira parte clara, se você levar para o pessoal, você vai julgar de forma errada. E na hora que você faz um julgamento errado, você está fazendo uma leitura equivocada do ambiente e você começa a tomar decisões erradas. Então você vai falar, como é que você constrói essa carreira? Primeiro, entende que nada é pessoal. Depois, não toma decisão precipitada. Procura entender o porquê das coisas. Quando eu falava que eu sentava para fazer mediação, eu entendia a necessidade de cada um. O que você precisa? O que você precisa? Depois eu decidi o que eu ia fazer. É o coração limpo e a intenção de ajudar. A terceira coisa que ele fala é a impecabilidade da tua palavra. Então, que está nos 4 compromissos. Quanto mais você sobe, mais poder tem aquilo que você fala. Então, você tem que cuidar da sua palavra. Se você quer de verdade subir, não vou nem mencionar fofoca, porque para mim essa é tipo obrigação, né? Nem faça fofoca e nem se envolva muito com fofoca. Eu sempre fui do tipo meio Cinderela, que nos eventos das empresas eu sempre saí cedo antes do povo beber demais e coisas acontecerem que eu não queria ser testemunha ali de nada. Então, é muito importante você ter a sua palavra impecável. Isso também ajuda no teu branding, porque senão você morre pela boca, o peixe morre pela boca.
Falar mal do chefe. Eu tenho um mentorado que tinha um problema com a liderança tinha uma série de coisas que eu tenho certeza que ele tinha razão, mas ele cometeu o erro de falar sobre isso com uma determinada pessoa e quem foi demitido foi ele. De maneira assertiva, com o olhar da empresa. Sim, eu não vou questionar se a empresa acertou ou errou, mas o que eu falei assim, pelo amor de Deus, você aprendeu? Que assim, eu brinco com os meus mentorados que empresa não é terapia. Se você quer desabafar, paga um terapeuta, contrata um mentor, né? Estou aqui para isso. Mas ele tinha razão, mas não precisava decidir, exercer esse direito, né? Não é o ambiente, porque ele foi mal interpretado, isso foi usado contra ele. Sim. E ele foi demitido. E assim, ele estava certo, o tempo provou que ele estava certo, mas não importa que ele estava certo. Naquele Sim. momento ele cometeu uma coisa errada. E por fim, fazer o teu melhor. Dormir todos os dias com a certeza que você está fazendo o teu melhor. Só que hoje eu tenho consciência de que o meu melhor oscila. Tem dia que eu tô mais melhor que antes, entendeu? Tem dia que o meu melhor é pior do que o do dia anterior. Mas eu procuro fazer sempre o meu melhor com a condição que eu tenho. Então, às vezes alguém fala, mas por que você fez isso naquela época? Quando eu falo, porque naquele momento era o melhor que eu podia fazer, com as condições que eu tinha. E várias decisões que eu tomei na minha carreira foram decisões do tipo assim, eu gostaria de ter o recurso tal, eu gostaria de ter a pessoa extra. Eu virava para a equipe e falava, gente, seguinte, tem que entregar, essa é a situação que a gente vai fazer o nosso melhor com o que a gente tem. E vai sair muito melhor do que a gente imaginava. E sempre saia melhor e todo mundo falava, nossa, não acredito que a gente conseguiu fazer isso. Eu falei, é isso. Então estes são os 4 princípios que, para mim, norteiam a construção de uma carreira que, como eu falei, vai deixando aliados pelo caminho, né? Vou repetir, não levar nada para o lado pessoal. Não julgar antecipadamente. Fazer sempre, ser impecável com a sua palavra e fazer sempre o seu melhor. Então, não levar nada para o pessoal é o seu coração, o seu sentimento. Não fazer, né, não ter julgamentos precipitados, eu diria que são os seus pensamentos que vão lá longe. Então, cuidar do seu sentimento, cuidar do seu pensamento. A impecabilidade com a palavra, cuidar daquilo que você fala. E ser excelente nas ações é cuidar daquilo que você faz. Porque no final das contas é o que você sente, o que você pensa, o que você fala e o que você faz que constrói o seu branding. Total. Então, é isso. Se você conseguir construir uma carreira em que você faça isso, que você não vá destruindo os outros. E aí você, lógico, tem o tempero, cuidar da sua imagem, saber o como, né? Cuidar da sua imagem, saber dominar storytelling, saber influenciar, saber se relacionar, saber persuadir, ter elegância. Tudo isso, mas vou falar assim, o eixo central para mim são esses 4 pilares, né? Assim, que eu chamo da liderança, da autoliderança. De todas as pessoas que você já trabalhou, quem foi a pessoa que mais conseguiu fazer tudo isso? Você lembra? Eu tenho 3 pessoas que eu admiro assim muito. Tenho 4. Para mim, o líder mais assim inspirador que eu tive na minha carreira foi um ex-CEO da América Latina da C&A, que era o Sr. Luiz Antônio. E na época que eu saí da C&A, 3 semanas depois, ele mandou a secretária dele ligar para mim, eu estava na Avon. E aí a Marlena falou assim, olha, Liris, o Sr. Luiz Antônio quer fazer uma reunião com você e ele marcou também para o Fázio, para falar com você, que era o CEO. Eu falei com o meu diretor, a C&A me chamou, ele falou, você não vai voltar não, né? Eu falei, não, naquela época eu estava com o coração magoado. Não. Aí eu fui lá e ele me perguntou, por que você saiu? Carreira ou dinheiro? Eu falei, carreira, eu saí para ganhar menos. Eu ganhava menos na Avon. E ele virou e disse assim, mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu tive uma avaliação e disseram que eu não ia crescer. Ele falou assim, por que você não me procurou? Eu falei, porque eu achei que era a opinião da empresa.
E ele disse assim, a empresa errou com você. O dia que você quiser voltar, as portas estão abertas. Na época, a C&A não recontratava. Meu marido tinha sido exceção, né? Tanto que 4 anos depois eu voltei. É emocionante isso, Não, né? é muito lindo. Eu encontrei com ele há um ano e meio atrás. Depois eu te mostro a foto. E ele, assim, eu tenho uma admiração profunda pela retidão, pela coragem. Às vezes tinha a decisão, a empresa tomava alguma decisão, os executivos ficavam bravos, aí reunia todos os executivos. Aí vinha o CEO e falava de uma coisa, vinha o diretor e falava outra coisa, o diretor de RH. Aí ele falava por último. Na hora que ele falava por último, sabe, do tipo assim, ele botava o ovo em pé, assim, do tipo, ele... Na hora que ele falava, porque tomaram uma decisão de corte de benefícios. Aí vem o CEO e fala assim, não, porque a gente tem que entregar o EBITDA. Aí vem o diretor de RH, não, porque ainda assim estamos com benefícios melhores do que todo mundo. Aí vem este CEO ser iluminado e fala, você sabe por que a gente cortou? Porque é o seguinte, a família tem negócios no mundo inteiro. Ou a gente entrega o resultado que a gente prometeu, ou eles vão diminuir o interesse no país. Não falta país para eles investirem. E se a gente sair do Brasil? Antes ele perguntou assim, qual é a função de uma empresa? Aí todo mundo, vender, ajudar a sociedade. Ele falou, não, dá lucro. Dá lucro para os donos. Se a gente não entregar o resultado que a gente prometeu, o que vai acontecer? Eles vão perder o interesse aqui. E se a gente fechar, vocês já param para pensar quantas famílias dependem da gente? Sabedoria o nome disso, né? Não, total. Aí na hora que ele falou aquilo, ele falou assim, vocês estão reclamando de abrir mão de um pedacinho do benefício que ainda assim está muito melhor que o mercado. Na hora que ele falou isso, todo mundo assim, ó, meu, acabou. Sábio. Não, ele era demais. Tudo que ele falava, quando ele errava, ele abria uma convenção falando, nós erramos, quero pedir desculpas, humildade. Ele se posicionava, tinha coragem, tinha humanidade, mas aonde ele tinha que ser impecável com a palavra, de falar, é isso. Não vou, sabe, do tipo, não vou florear. Vocês são executivos, vocês entendem. É por isso aqui. Vamos ter conversa de adulto. É uma pessoa muito especial que eu admiro até hoje. Tive outros anjos da minha carreira. Tive o Ricardo Patrocínio, que foi da Avon, tive o Edu Caldas, que também foi da Avon, pessoas muito especiais, né? Tive outras pessoas que eu admiro muito, mas seu Luiz Antônio tem um lugar de honra, não só porque eu admirava demais, mas porque quando ele me chamou eu chorei, aquela coisa de executiva não chora, mas gente, chorei um monte. Nossa, quando eu saí da C&A do México eu chorei de ficar borrei a maquiagem toda, fiquei que nem o olho de panda. E é isso. E qual foi o teu trabalho ou ação profissional que você já fez que mais te orgulha até hoje? Eu tive várias coisas das quais eu me orgulho, de verdade. Vou citar talvez umas 4. Primeiro, quando eu estava na Avon, eu lancei o batom Extra Volume, que foi um produto que eu pedi para dizer, que eu que dei a ideia de desenvolver, que tinha um negocinho branco no meio que aumentava o volume. Foi o batom que mais vendeu na história da Avon, ficou tipo insuperável eu saí da Avon em 2008, acho que durante uns 10 anos não teve batom que vendesse mais, e foi um produto que eu, quando assumi a categoria de maquiagem, quis. Outra coisa que eu fiz, que eu me orgulho muito, quando eu entrei, eu vim de moda, eu cheguei e peguei todos os esmaltes da Avon, tudo corzinha rosinha, eu peguei e falei, não, vamos colorir isso aqui. Mudei todas as cores de esmalte, botei esmalte azul, dourado, laranja. A explosão de moda de esmalte colorido no Brasil, eu tenho orgulho de dizer que eu fui uma das, talvez a primeira responsável, né, por colorir. E na época que eu estava no México, e aí o vice-presidente da Avon me ligou e falou assim, olha, a gente está com um problema com os lançamentos de esmalte, né? Eu saí em outubro, lançaram em fevereiro. Eu falei, o que eu fiz? Ele falou assim, você fez uma estimativa de que ia vender 4 milhões de unidades, a gente vai vender 14. Então explodiu, tenho muito orgulho. E tenho muito orgulho que todas as empresas que eu passei, quando eu fui para a C&A do México, eu implementei planejamento estratégico em toda a empresa, fiz treinamento em toda a empresa comercial, da metodologia que eu criei.
Quando eu fui para a Vivara, eu fiz a mesma coisa. Eu implementei planejamento estratégico, comercial, tudo de compras. Quando eu fui para o Carrefour, depois da Vivara, eu fui diretora, depois do CA do México, eu fui diretora da Vivara, fui diretora no Carrefour, eu implementei planejamento estratégico, depois eu fui para a Clinique e também implementei várias capacitações. Então, eu sempre, como eu falei antes, no pré-podcast, eu sempre tive uma facilidade de transformar aqueles conceitos pouco tangíveis em coisas muito fáceis, como você falou. Nunca entendi posicionamento e branding de uma maneira tão didática. Eu acho que, assim, eu tenho essa habilidade de descomplicar o que é complicado, tangibilizar, e aí explicar isso de uma maneira tão didática, processualizar, que é fácil das pessoas entenderem, fazerem e terem resultado. E hoje eu faço isso fora do corporativo com as pessoas que estão lá dentro. Sabe por que eu te fiz essas perguntas, assim, tanto das pessoas que você admira quanto daquilo que você se orgulha? Porque eu entendi de onde vem o teu branding, eu entendi de onde vem essa questão do posicionamento. E eu não vou entrar na parte técnica disso. Óbvio que você tem uma carreira que traz toda essa bagagem, todos esses resultados, nacional e internacionalmente, mas isso vem do teu coração. Isso vem daquilo que você acredita, daquilo que você transmite para fora, vem da tua essência. Eu acredito muito em profissionais que, quando eles vivem, até está escrito na caneca, né? Com um propósito, assumindo o protagonismo, eles conseguem entregar mais performance. Isso é muito claro ao longo da tua trajetória. E realmente é fora do comum ter essa percepção, né? Eu tenho tido o privilégio de conversar aqui com executivos, enfim, C-levels, e nem todos eles conseguiram chegar em posições como essa felizes. Nem todos eles, vamos dizer assim, acharam que o preço até chegar lá compensou. Mesmo tendo financeiramente uma carreira de sucesso. Financeiramente. Mas nem sempre uma carreira de sucesso emocionalmente. Dentro desse contexto. E é legal saber dessa transformação que hoje você leva para os profissionais e para o mercado, mas a minha pergunta vem... Qual é o impacto que os profissionais, sabendo de tudo isso, eles têm na carreira deles através do teu trabalho hoje? Tu tem noção disso? O que é que eles te dizem? Eu tenho relatos muito bacanas. Eu tenho relatos do tipo... e você deve fazer isso, quando tem algum lead que está interessado e eu faço uma entrevista e eu falo assim, olha, marketing sou eu falando de mim, branding são os outros falando de mim. Eu passo contatos, né? E hoje eu falei com uma mentorada, eu tive um call de manhã, ela falou assim, e aquela mentorada, aquela pessoa que você me passou para conversar? Eu falei assim, eu conversei com ela, eu falei assim, não, ela entrou, ai, que bom que ela entrou. Eu falei para ela, falou assim, ela me perguntou se ia mudar, tipo assim, deu resultado na tua carreira? Aí eu falei, não, a Líderes não dá resultado na tua carreira. A Líderes vai mudar a tua vida, porque vai mudar a tua maneira de ver as coisas e você vai ver com muito mais leveza, com mais alegria. Eu tenho relatos, assim, então, eu atraio não só mulheres, assim, né, a maior parte hoje em dia é mulher, mas eu tenho também muitos mentorados. E aí é muito comum que as pessoas falem assim, eu tenho um mentorado que ele era super introvertido, ele falou assim, nossa, minha mulher tá te mandando um beijo. Eu falei, por quê? Porque ela disse que eu fiquei tão melhor depois que eu virei seu mentorado, porque a pessoa vai ficando mais feliz. Sim. Tem gente que relata que... tem gente que relata que eu tenho um mentorado que terminou agora, entrou em, acho que setembro do ano passado, ficou 6 meses comigo, saiu, que era de uma empresa grande, e ele pegou e falou assim, eu tô me relacionando melhor com os meus filhos. Eu tô me relacionando melhor com a minha mulher, eu tô mais feliz. É isso, e para mim esse é o maior presente, porque... vamos dizer assim, crescer na carreira te traz sucesso financeiro. Uhum. Mas eu ainda brinco com o meu marido, que às vezes ele fala assim, fulano de tal não fechou. Eu falei assim, deixa, virar quando tiver que vir, e eu quero ganhar um dinheiro feliz. O que é ganhar um dinheiro feliz? Que a pessoa venha com felicidade, que venha acreditando que eu posso fazer, que chegue com essa energia e que saia mais feliz ainda. E é muito triste quando você entrevista executivos que estão ali, porque no fundo são reféns. Isso é a história que a gente falou antes do podcast, a famosa algema de ouro, porque a algema é ser refém. Total. As pessoas não estão felizes e estão ali só por dinheiro. Vou falar uma coisa aqui, mas
Qual é a definição de quando você tem um relacionamento que só tem dinheiro e não tem amor? Interesse. Eu fui mais diplomático, né? Foi. Mas é verdade. E eu não tenho nada contra de quem vive disso, quero declarado, por isso que cada um que faça com a sua vida o que quiser. Mas é mais difícil, caiu aqui minha garrafa. É mais difícil porque, imagina você sair todo dia da cama para um troço que você não suporta. E que passa mais de um terço da sua vida ali, com pessoas que você detesta, numa cultura que você acha que é tóxica. Aí, Líris, como é que você sabe disso? Porque eu tive vários momentos, eu não fui feliz o tempo inteiro na minha carreira, eu tive que construir minha felicidade. Sim. Eu tive que abrir meus caminhos, eu tive que fazer... Nossa, a vida inteira eu ia para o escritório fazendo oração. Sabe, do tipo, fazendo mentalização, fazendo oração. Até hoje eu acordo de manhã, sabe, antes de sair da cama, faço uma oração. Porque a gente precisa estar com essa energia boa, porque não é fácil. E eu falo que liderar não é para todo mundo. Aquela coisa, qualquer um pode ser líder. Não pode. Não acredito nisso também. Não pode. Você tem que escolher ser e tem que aguentar ser. Por isso que eu falo que tem que ter estômago. Total. Senão você adoece. E tudo que eu fazia era, como é que eu faço para tomar essa decisão que muitas vezes eu até não concordo, mas eu sou uma executiva. A executiva tem que executar. Passando pelos meus sistemas de valores e, sabe, do tipo, como é que eu passo essa informação para a equipe que muitas vezes, porque assim, quem não é diretor ou vice-presidente não sabe, mas eu vou contar aqui, tá? Toda essa delicadeza, todo esse tato de lidar com a equipe é do diretor para baixo. Para cima é sem filtro. É sem filtro. Não, entendeu? Não vem com muito filtro, vem com pouquíssimo filtro ou quase nenhum. E é conversa de super adulto, não é conversa de adulto, de super adulto. Não e tem é conversa isso. de Excel, não é conversa de PowerPoint. É bem diferente. Então, você tem que aguentar, tem que estar preparado, tem que estar feliz. E se você não encontrar um sentido mais profundo naquilo, você vai adoecer, vai ter burnout, vai ter depressão, vai chutar o pau da barraca e vai querer virar um ermitão, entendeu? Total. Em sei lá onde, em Visconde de Mauá, vai na montanha. Eu não sei, eu acredito sim que dá para você... Fácil vai ser? Não. Mas dá para ser feliz, dá para você construir relações, dá para você deixar um legado, dá para você pensar no impacto positivo, dar resultado para a empresa. Vai ser fácil? Não. 95% do tempo vai ser difícil. Mas se esse caminho estiver deixando um impacto positivo no final na vida das pessoas, da empresa, na sua, vale a pena. É escolha. Total. Não tem almoço grátis, não tem. Total. E como eu falei, não é para todo mundo. Não, nem empreender com o próprio negócio. Empreender com a própria carreira é para todo mundo. Qualquer um pode acessar, quase ninguém está lá. Sim. Empreender com um negócio não é para todo mundo, é para pouca gente. Na minha visão. Sim. Liderar também não é para todo mundo. Cuidar da própria carreira devia ser obrigação de todo mundo. De todo mundo. Mas cuidar da própria carreira não significa que você obrigatoriamente tem que virar líder. Eu aprendi isso no México. Perfeito. Concordo super contigo. No Brasil eu achava que não, todo mundo tinha que subir. Hoje em dia eu vejo que não. Não. Tem gente que se subir não vai ficar feliz. Não. Não vai aguentar o peso. Eu tentei promover pessoas, duas mulheres no México e não quiseram, recusaram. Eu falei, como assim? Pois é. Mas qual seria uma última mensagem que você deixa para as pessoas depois delas ouvirem tudo isso que elas ouviram? Uma mensagem... tô terminando de ouvir esse podcast e qual é a mensagem que ela tem que levar daqui? Eu estou hoje com... Eu falei que hoje eu sou uma mulher de 35 num corpo de 57, né? Tenho a minha energia de 35, tenho um plano de dominar o mundo. Eu sou totalmente sem noção. Nesse sentido. Mas eu tenho total consciência de que o nosso tempo aqui é limitado e passa muito rápido. Mas muito rápido. Então, para mim, a coisa mais valiosa que tem na vida é tempo. Administrar com sabedoria os minutos do seu dia. Houve momentos na minha vida, e eu faço a minha meia-culpa, como eu falei, eu vim de um pai que quebrou e que eu queria crescer na carreira, queria ter meu dinheiro, queria ser independente, mas eu também queria casar, também queria ter filho, e
eu, por dedicação também à carreira, pelas necessidades do cargo, porque quanto mais você sobe, mais a empresa te demanda. Quando minha filha era menor, eu convivi menos com ela. Tinha dias em que eu chegava e ela estava dormindo, né? Você tem que estar consciente das suas escolhas, porque o tempo não volta, o tempo é escasso. Aí você vai falar assim, Líris, o que você faria diferente? Sinceramente falando, eu colocaria um pouco mais de limite nas minhas horas de trabalho para conviver mais com a minha filha pequena. Eu convivi com ela, o importante é ter presença, assim, aos 7 anos de idade, quando a gente estava no México, ela sofreu bullying na escola e ela falou, eu não vou mais voltar de van, você que vai me buscar. E naquele momento eu virei para o CEO da empresa e falei assim, olha, na reunião de management team, a partir de hoje eu tenho que falar para sair porque eu vou buscar minha filha na escola. Eu nem pedi, nem perguntei, ele sabia que eu estava lá, que eu estava trabalhando, sabia que minha filha estava sofrendo bullying, a filha dele estudava na mesma escola. E eu falei, eu não vou deixar minha filha. Ela falou que ela só volta se for comigo, eu vou buscá-la todos os dias. Porque minha filha virou para mim e me botou limite. Ela tinha 8 anos. Eu deveria ter colocado mais limites em mim, no meu tempo, e distribuído um pouco melhor antes. Então, isso, se eu pudesse voltar, e vocês que estão me ouvindo, sejam pais ou sejam mulheres, né, homens, enfim, seja o que for, esse tempo não volta. Eu estava conversando hoje também de manhã com um mentorado que foi para fora do Brasil numa oportunidade e deixou 3 filhos aqui, separado, né? Enfim, aí ele pegou e falou assim, me deu um dia, eu estava meditando na minha varanda, num lugar lindo, fora do Brasil, e eu me toquei e falei, gente, eu não tenho que ser provedor dos meus filhos, eu tenho que criar meus filhos. O que eu estou fazendo aqui nesse país? Aí ele voltou para o Brasil. Então, essa é a minha mensagem. Cuide do seu tempo, faça com que você desfrute do seu tempo de acordo com os teus valores. Não que minha filha não fosse valor para mim, sempre foi, mas naquele momento o meu medo ainda era maior, a minha insegurança era maior, e eu tinha uma estrutura que me ajudava com a minha filha. Precisei que ela me desse presta atenção, e no dia que eu virei a chave, eu comecei a colocar limite, saía na hora que eu tinha que sair, 5h30 da tarde e ir embora. Nada mudou de resultado. Pelo contrário. Eu já tinha treinado a equipe, os resultados voaram, a equipe decolou, cresceu 26% naquele ano, fez a CA bater meta por minha conta, enfim. A gente não é tão insubstituível quanto a gente acha que é, sabe? Tem muita gente que a gente bota a culpa só na empresa, mas Sim. Não, a gente aqui... A gente tem ambição e a gente deixa a corda ir um pouco mais para o outro lado, a gente tem corresponsabilidade nisso. Perfeito. Essa é a minha mensagem, escolha com sabedoria, porque tempo não volta. Embora eu tenha 35, eu sei que eu tenho 57. Mas essa é excelente reflexão. Eu falo que a minha filha tem 1 ano e meio hoje e Bernardo tá vindo, vai chegar em setembro agora, né, meu próximo filho. E a minha filha, ela trouxe mais produtividade. Eu consegui fazer mais com menos tempo. É isso aí. Né? Foi uma bênção assim na minha vida. Mas, Líris, primeiro, te agradecer demais. Aceitar o convite. Vim aqui compartilhar bastidores da tua trajetória, compartilhar esse conhecimento incrível sobre branding e posicionamento corporativo. Para mim, particularmente, quando eu falo, né? A sua carreira é o seu negócio, você é um profissional SA. Super acredito nos pontos que você trouxe. A tua carreira mostra isso, né? E que você tenha muito sucesso, continue impactando pessoas, vidas, famílias, como você tem feito e produzindo muito conteúdo na internet, porque eu te conheci assim, comecei a te admirar assim, e isso foi uma ponte para que eu te conhecesse ainda mais hoje. E para mim foi um presente ter você aqui no Profissional Cast. Muito obrigado. Obrigada, querido. Também não te conhecia, agora estou te seguindo, sou sua fã. Te desejo um sucesso enorme e que a gente volte a se encontrar. Maravilha. Espero que quem esteja ouvindo se beneficie de alguma forma, e se isso acontecer eu vou ficar muito feliz e você foi a ponte para isso. Total. Como é que as pessoas te acompanham? Principalmente por onde? Eu estou em todas as redes com o mesmo nome, Líris Gonçalves. Então eu estou no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e no TikTok. Que eu entrei ano passado, virei TikToker. Eu falei pro meu marido, vou entrar no TikTok. Ele falou, se você fizer dancinha, eu me divorcio. Não dancei. Mas eu te conheci lá, tá? Tá vendo?
E nem foi dançando. Não foi. Mas foi eu com ainda os vou... vídeos na sua sala, provavelmente. É, na minha sala que eu gravo. Falando sobre branding. É. Eu gravo na minha sala. Agora eu tenho gravado alguns do escritório, mas eu gravo na minha sala. Eu boto lá a câmera. Lembra que eu te falei do simplicidade? Sim. Isso aí ganhou um baita resultado. Construir um baita resultado. Construir um baita resultado. Tem vídeo meu com mais de 1,5 milhão de visualizações. Vai ter resultado. Parabéns. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada, querido. Um beijo enorme. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora aqui no Profissional Cast. Se você ainda não me segue no Instagram, @RodrigoBarbosIG, com direcionamentos diários para você fazer uma gestão da tua carreira de um jeito muito mais estratégico e alavancar todo o teu crescimento profissional. Você sabe que a partir de agora, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem novo episódio aqui do Profissional Cast para você, sempre com convidados incríveis, como foi Liris hoje. E que todos os outros dias, de terça a sexta, tem um Minuto Carreira. Direcionamentos em menos de 2 minutos, ou seja, ainda em 1 minuto, para que você possa pegar e aplicar no teu dia e ter resultados de um jeito mais exponencial, de uma forma mais estratégica. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio.